Eu sou a Tatiana Fonseca e começa agora mais um programa Conectados com a Escola, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação com a parceria de vários professores voluntários. Bom, como eu disse ontem, essa semana está toda recheada de surpresas. Quem se lembra por quê? Não escutei não. Alguém disse Semana da Educação Infantil? Isso mesmo! Ainda bem que vocês não se esqueceram. Hoje teremos contação de histórias e oficinas aqui no Conectados com a Escola e mais tarde, às 19 horas, teremos uma formação para os trabalhadores da educação com a Lenir Rosa. Professores, fiquem atentos, pois a direção da escola estará enviando o link da reunião no grupo da escola. O tema é o que esperar da educação infantil pós-pandemia. E continuando as comemorações, fiquem ligados, pois amanhã teremos aqui no programa pequenas experiências para grandes inventores com a Pauline Costa. E à noite, a programação será para a família, com a palestra O Cuidado com os Filhos em Tempos Incertos, com a Mariana Costa, às 18 horas no Instagram dela, Mari_Costa_Moura, ou no Instagram da Angelita, Angelita Santos Oliveira. Fiquem ligados para vocês não perderem. Então vamos iniciar as comemorações de hoje com uma linda história com a Renata Camargos do canal Reinventa Renata. Ela vai nos contar a história Os Caixinhos Dourados. Você conhece essa história? Não? Então fiquem atentos para não perderem nada. Oi, eu sou a Lu. Eu sou a Carol. E nós somos do perfil @amigasprofessoras. E hoje viemos mostrar pra vocês como fazer esse fantoche de garrafa PET. Para fazer esse fantoche, você só vai precisar de uma garrafa PET, que com certeza você tem aí na sua casa. Então vem conferir o vídeo. Agora nós viemos ensinar para vocês um cavalinho. Ele também é feito de garrafa PET. Então vem conferir o vídeo. Como fazemos essa bonequinha aqui, olha. Dá pra fazer com vários personagens. Olha que gracinha, ela se esconde. Eu tenho certeza que vocês vão adorar se fizer aí na sua casa.
vocês uma máquina de fazer bolha de sabão. Imagina que divertido vai ser. Tá curioso? Então assiste o vídeo aí. Gostaram dos brinquedos? Eu acho que vai ser muito divertido se você fizer aí na sua casa. A gente espera que vocês tenham gostado. Tchau! Todo mundo tem em casa pelo menos uma garrafa PET. Aquela que vem o refrigerante, suco. Aproveitar essas embalagens para fazer um brinquedo novo é o maior barato. Assista a oficina com as professoras Luana e Caroline do Instagram Amigas Professoras. Boa tarde! Pessoal, a teleaula de hoje vai ensinar, desafiar e inspirar você aí de casa. Vamos chamá-la de Desafio Sonoro. Preparados? As professoras que prepararam essa aula são Cristiane Machado e Valquíria Reis, que dão aula no CEMEI Isaura Ferreira. Antes de começar, gostaríamos de saber: você gosta de música? Conhece algum instrumento? Sabia que tem como construir seu próprio instrumento? Então, estão curiosos para saber o que trouxemos? Os alunos do CEMEI produziram instrumentos de sucata e soltaram a imaginação. Além de virar uma brincadeira bem divertida, a natureza agradece por reutilizar materiais recicláveis e ajudar a diminuir o lixo do nosso planeta. A turminha se divertiu muito e agora é a vez de você aí de casa. Vamos ensinar como construir um instrumento muito legal. Desafio sonoro. E hoje vamos construir o tambor oceânico, também conhecido como caixa de chuva. O nome mundialmente conhecido é Ocean Drum. É um instrumento que existe de verdade, pessoal. Então vamos lá? Vamos precisar de uma caixa de pizza, fitas coloridas, tinta azul e branca, rolinho ou pincel de pintura, cola quente, conchinhas ou pedrinhas. E agora vá pintando esta caixa com a tinta azul até ficar bem coberta. Tampe bem todos os espaços. E agora é hora da tinta branca. Vá pintando, fazendo as ondas do mar até lá no alto da caixa. Vamos colar as conchinhas do mar? Peça um adulto para colar para você. Uma conchinha de cada vez. E agora já estamos finalizando. Peça um adulto para colar as fitas coloridas nos 4 cantos da caixa.
nadar. Foi marinheiro, foram os peixinhos do mar. Foi marinheiro, foram os peixinhos do mar. Gente que vem de Lisboa, gente que vem pelo mar. Gente que vem de Lisboa, gente que vem pelo mar. Laço de fita amarela na ponta da vela no meio do mar. Na ponta da vela no meio do mar. Essa é a caixa musical, também conhecida como tambor oceânico. Você pode utilizar grãos de feijão para construí-la. O importante é a sonoridade que ela tem, imitando o barulho do mar. Então, gostaram? Vocês podem usar a imaginação para construir essa caixa musical. Podem colocar fitas coloridas, conchinhas, tampinhas, milhos de pipoca, pedrinhas. E aí, cole todos os espaços para ficarem bem colados. E usem a sua imaginação. Então vamos lá? Divirtam-se com a sua família. Quem te ensinou a nadar? Quem te ensinou a nadar? Foi marinheiro, foram os peixinhos do mar. Foi marinheiro, foram os peixinhos do mar. A aula de hoje é para a meninada que adora música. Você sabe que é possível reproduzir sons com o próprio corpo? E que é possível fazer instrumentos musicais com objetos simples que temos em casa? Agora vamos conferir o desafio sonoro que o CMEI Isaura Ferreira trouxe para todos nós que estamos assistindo essa super programação. Oi! Sou Renata Camargos do canal Reinventa Renata e hoje trouxe uma história para vocês em comemoração ao Dia e à Semana da Educação Infantil. Vamos lá? Eu vou te contar uma história, agora atenção, que começa aqui no meio, na palma da tua mão. Estica a mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração que sabia dessa história antes mesmo da canção. Estica a mão. Dá tua mão. Dá tua mão. Dá tua mão. Dá tua mão. A história de hoje é uma história clássica. Os Três Ursos ou Caixinhos Dourados. Era uma vez 3 ursos que moravam no meio da floresta. Esses 3 ursos tinham uma casa toda arrumadinha, toda bonitinha, toda organizada. Lá tudo era separado. Por exemplo, eles tinham 3 tigelas. Uma tigela grande para o papai urso. Uma tigela média para a mamãe ursa e uma tigela pequenininha para o ursinho. As cadeiras também eram 3 cadeiras. Uma cadeira grande para o papai urso, uma cadeira média para a mamãe e uma cadeira pequenininha para o ursinho. As camas também eram 3. Uma cama grande para o papai urso, uma cama média para a mamãe e uma cama pequenininha para o filhote.
Um dia, a mamãe ursa fez uma quantidade boa de mingau. Só que o mingau estava muito, muito, muito quente, então eles saíram pela floresta para passear, enquanto o mingau esfriava. Saíram e deixaram a casa aberta. Mas passava por ali uma menina chamada Caixinhos Dourados. Caixinhos Dourados estava andando pela floresta quando viu aquela casa bonitinha e arrumadinha. E a porta estava aberta. Ela olhou e acabou de empurrar a porta que fez. E foi entrando pela casa, pé por pé, pé por pé, até chegar na cozinha. Na mesa haviam 3 tigelas. E um cheirinho de mingau. Então, Caixinhos Dourados foi experimentar a primeira tigela, que era a tigela grande. Então ela experimentou e... ai, tá quente! Então ela foi experimentar a tigela média, que era do meio. Então ela experimentou e... ai, essa tá fria demais. Então ela foi experimentar a pequenininha, que estava na temperatura ideal. Caixinhos Dourados comeu todo o mingau da tigela pequena, deixou no canto e foi andar pela casa. Ai, ela já estava até cansada e viu que tinham 3 cadeiras. Uma cadeira bem grande e alta. Então ela sentou na cadeira grande e alta e achou ela dura demais. Então ela andou e viu aquela cadeira média. Sentou na cadeira e achou ela macia demais. Então ela sentou na cadeira pequena. Sentou na cadeira pequena, achou ela... quebrou o pé da cadeira, caiu no chão. Ai, com dor no bumbum, saiu andando pela casa até chegar ao quarto. No quarto ela viu que tinham 3 camas. Uma cama que era grande e muito alta. Ela tentou subir, bagunçou o lençol. Olhou e tinha uma cama do meio, que era do tamanho médio, mas era muito baixa. Ela olhou, mexeu, não, muito baixa. Mas tinha uma cama pequenininha, que era da altura ideal. Então ela deitou nessa cama pequenininha. Sentiu muito sono e acabou adormecendo. Enquanto Caixinhos Dourados dormia, os 3 ursos voltaram do seu passeio, morrendo de fome, loucos para comer o mingau. O papai urso já viu que a porta estava aberta. Alguém entrou aqui. A mamãe ursa... ai, alguém entrou aqui, que perigo! O ursinho... doideira, deve ser uma visita. Doideira. Achou até interessante. Então eles foram olhar e o papai urso disse... alguém mexeu na minha tigela de mingau. A mamãe ursa disse... mexeram na minha também. E o filhote disse... mexeram na minha e ainda comeram todo o meu mingau. Então eles andaram e viram... o papai urso percebeu que sua cadeira estava fora do lugar. Peraí, alguém se sentou na minha cadeira. Tô boba, sentaram na minha também. E na minha eles sentaram e ainda quebraram a perna. Não tô gostando disso não. Foram andando pela casa até chegar no quarto. Quando chegaram no quarto, o papai urso foi logo dizendo... minha cama está revirada, mexeram nos meus lençóis. Alguém quis deitar na minha cama. Na minha também. Os travesseiros não estão no lugar.
E na minha? Tem alguém dormindo na minha cama! Quando ele deu esse grito, todos gritaram: ah! Caixinhos Dourados acordou, viu os 3 ursos e ficou morrendo de medo e correu. Dizem que está correndo até hoje com medo dos 3 ursos. Pilim, pim, pim. A história chegou ao fim. Oi, pessoal, tudo bem? Agora eu vou falar com uma psicopedagoga. Vocês acabaram de ver essa história. É uma história dos clássicos infantis, uma história muito interessante para se trabalhar com crianças da educação infantil. Nós estamos comemorando essa semana a Semana Nacional de Educação Infantil. Eu digo nacional. É muito importante a gente reconhecer essa semana e refletir coletivamente sobre a importância da educação infantil e ter uma educação infantil de qualidade. Na educação infantil, na sala de aula, o professor tem vários parâmetros que ele trabalha durante essa aula. Então é com histórias como essa da Caixinhos Dourados, ou dos 3 ursos, a gente trabalha o número 3, 1, 2, 3, o grande, o pequeno, o frio, o quente, o longe, o perto. Então, tudo isso dá para você trabalhar numa história. Como você trabalha numa brincadeira de dentro fora, uma brincadeira que você faz com o seu filho, tudo isso você vai aprender. Porque na educação infantil você aprende brincando. Você aprende ouvindo uma história, você aprende fazendo uma brincadeira de gestos. E essa melhor maneira de aprender é brincando. Por isso, essa semana todo mundo está preparando, os professores estão preparando coisas mais interessantes. E o brincar, vamos tirar um minutinho. Criança não precisa de muito tempo, ele nem consegue prestar muita atenção durante tanto tempo, isso é normal. Então agora no finalzinho do vídeo, eu vou dar uma palhinha de uma brincadeira dos 2 pássaros que vocês podem fazer com os pequenininhos. Mais um joguinho aí, que é uma história e é uma brincadeira de gestos para você fazer com seu filho durante o dia, à noite, na hora de dormir. Então ele pode fazer, assim ele vai desenvolver a coordenação motora fina, lateralidade, direita, mão esquerda. Então você pode trabalhar muita coisa com ele em casa, tá bom? Volto a dizer, todo mundo sabe que não é o ideal, mas todos nós da educação estamos trabalhando e precisamos ainda mais do apoio e do auxílio dos pais. Grande abraço, tchau, boa semana da educação infantil para vocês, pais, para os pequenininhos. Tchau! Você viu 2 passarinhos? 2 passarinhos descansavam no ninho. O primeiro acordou, bateu as asas, se espreguiçou, cantou e voou. Voltou para o seu ninho e dormiu. No dia seguinte, o outro passarinho acordou, bateu as asas, cantou e voou. Voltou para o seu ninho e dormiu. No dia seguinte, os 2 passarinhos acordaram, bateram as asas, cantaram se abraçaram e juntos voaram. Voaram por entre as montanhas, voaram por entre os rios e mares, voaram por todo lugar e voltaram para o seu ninho e dormiram novamente. Pirlim pim pim, a história chegou ao fim. Gostou dessa história? Então você pode fazer com gestos, você pode ensinar para a mamãe,
pode gravar um vídeo contando essa história. Grave um vídeo, mande para mim ou me marque nas redes sociais, no Face ou no Instagram. Peça à mamãe: mamãe, eu quero contar essa história e marcar a Renata, Reinventa Renata, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vocês, professoras e papais e mamães, podem contar essa história para as crianças pequenas, que elas amam. Não esqueçam de dar as pausas e olhar para a mão. Pode ir longe. Um abraço. Tchau, tchau. Essa é mesmo uma semana especial. Vamos comemorar também a Semana da Pessoa com Deficiência e na nossa programação teremos vídeos voltados para dar visibilidade às instituições de Divinópolis que atendem às pessoas com deficiência. Às vezes, não temos a menor noção de todo o trabalho que é desenvolvido por elas para promover o desenvolvimento integral das pessoas que são atendidas lá diariamente. E hoje vamos apresentar a Escola Estadual de Educação Especial Helena Antipoff. Ela adquiriu autorização para o seu funcionamento em 9 de março de 1985, publicada no Diário Oficial de Minas Gerais com o decreto número 24.262, de 21 de fevereiro de 1985, sendo a primeira proposta regimental apresentada ao Conselho Estadual em maio de 85. A origem da escola se deu a partir das dificuldades que a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAE, vivenciava em relação à falta de recursos financeiros, devido ao grande número de crianças atendidas. Atualmente recebe crianças e adolescentes com diagnóstico de deficiência intelectual e múltipla, encaminhados através da rede municipal e estadual de ensino e ainda através de livre demanda. Além do município de Divinópolis, possui alunos da cidade de São Sebastião do Oeste, São Gonçalo do Pará, Cláudio e Carmo do Cajuru. Com qualidade e responsabilidade, o serviço oferecido pela escola tem o cunho pedagógico baseado na contribuição do desenvolvimento dos alunos nos aspectos sociais, afetivos, familiares e de aprendizagem, acompanhando as mudanças educacionais ao longo dos tempos. Em comemoração à Semana Municipal da Pessoa com Deficiência, apresentamos a Escola Estadual de Educação Especial Helena Antipoff, situada à Rua Cobre, 697, bairro Niterói, município de Divinópolis, Minas Gerais. Atende 128 alunos, sendo 98 nos anos iniciais do ensino fundamental e 30 nos anos finais, EJA, Educação para Jovens e Adultos. A escola tem como base a concepção pedagógica, considerada a partir de duas dimensões. O trabalho pedagógico pautado nas legislações educacionais, a partir dos objetivos específicos apresentados pela Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e o Currículo de Minas Gerais, CRMG, enfatizando as adaptações necessárias e uma ação pedagógica democrática, valorizando a igualdade de participação e aprendizagem dos alunos. Os alunos estudam em turmas específicas devido ao acentuado grau de comprometimento como perda de funções mentais, psicológicas, fisiológicas e anatômicas, bem como padrões restritos, repetitivos e agressivos de comportamento,
dificuldades na interação social e transtorno qualitativo da comunicação, que geram deficiência e incapacidade para o desenvolvimento das habilidades pedagógicas. Acrescenta-se ainda quadros clínicos como autismo típico, síndromes raras, transtornos psíquicos, cegueira e visão subnormal, epilepsia, alimentação parenteral com uso de sonda, traqueostomia, dentre outros. Por isso, considera-se que os alunos desta escola possuem características e necessidades diferenciadas que devem ser adaptadas respeitando as deficiências. O trabalho pedagógico tem como objetivo propiciar o desenvolvimento das percepções dos alunos em relação ao mundo e a si mesmo, do poder de escolha, da autonomia, do conhecimento e também da funcionalidade educacional, proposta pelas legislações que são a atenção à leitura, a escrita, a interpretação e os cálculos básicos matemáticos. Com isso, foram convidados alguns alunos e suas famílias para falar um pouco sobre a escola e o papel que ela ocupa. Produzimos este documentário para mostrar um pouco do trabalho que a Escola Estadual de Educação Especial Helena Antipoff desenvolve. Quanto na vida da Ana Lívia. Ana Lívia entrou em 2013 no Helena Antipoff, foi muito bem acolhido. Tivemos apoio em todos os momentos, principalmente quando ela fez a cirurgia em 2016, né? A escola é para estudar e ver colegas, amigos, professores. Para o futuro da escola, eu espero que possa ter mais pessoas que têm a mesma possibilidade de apoio que eu tenho e tive da escola até no momento. Gente, a importância da escola Helena na vida do Igor é a autonomia dele, é a empatia, é o convívio social, é o convívio com a diferença, o acesso ao carinho, ao cuidado, o direito à inclusão, né? A troca de experiências, que é tão importante na vida de um ser humano, seja ele qual limitações tem. Bom, eu espero que a escola seja para o futuro, para o Igor, né? Uma escola mais humanizada, mais especializada, que tenha um atendimento com mais qualidade. Ela já tem um atendimento não perfeito, mas que também possa atender outras pessoas também, de acordo com as suas necessidades. Cada um precisa. E esse ano a gente está comemorando o Dia da Pessoa com Deficiência Diferente, né? A gente está em casa, dando as atividades da escola, vendo a carinha dele de felicidade, porque ele adora fazer, né? E é muito gratificante e a gente sente muita satisfação. Eu queria dizer, gente, sobre a importância da Semana da Pessoa com Deficiência.
A Semana da Pessoa com Deficiência, ela vem nos conscientizar, né? Conscientizar mais as pessoas da importância da acessibilidade, da importância dos direitos são iguais, que as pessoas são iguais, que elas têm os mesmos direitos que as pessoas que não têm deficiências. Na vida do Arthur está sendo muito importante. Deus quando ele era pequenininho, que ele foi para a PAI, e eles me perguntaram, quando ele estava com uma certa idade, que ele teria que ir para o Helena, ele perguntaram se eu queria que ele continuasse, que ele fosse transferido para o Helena. Eu não hesitei hora nenhuma, quis muito que ele fosse, porque eu tive referências da escola. E a escola está sendo assim, muito importante na vida do Arthur, onde o Arthur desenvolveu muito, principalmente o falar, o caminhar dele, a interação com as pessoas, com os amigos, que o Arthur, ele é uma pessoa que interage com todo mundo na sociedade. A importância da escola para o Arthur é que ele ganhou um bom aprendizado, ele aprende as coisas, ele já está aprendendo a formar frases, brincar, ele brinca aqui na escola fazendo as atividades dele, aí ele está evoluindo cada vez mais do que ele evoluía antes. Então é muito importante a escola para ele, porque lá ele faz ginástica, essas coisas assim, brinca, e lá é a diversão dele. Então é muito... O que eu espero no futuro do Arthur lá no Helena, na escola do Helena, que as pessoas conscientizam, que elas tenham mais consciência em poder ajudar para a escola crescer mais, as pessoas querer ajudar mais, investir mais na educação das crianças, porque realmente são crianças assim especiais, que precisam muito da nossa ajuda para elas terem um futuro muito bacana, muito lindo, onde elas podem crescer, poder se formar médico, dentista, ser uma grande pessoa. Eu espero que a escola dele mude mais, melhore cada vez mais, porque ele tem um aprendizado muito bom. Ele aprende muita coisa aqui em casa e lá, e é muito bom para ele, e eu espero que ele forme, ele seja mais inteligente ainda do que ele é, porque ele tem capacidade para ser alguém, e eu confio muito no potencial dele, então eu luto para ele estar lá, eu e minha mãe, meu pai, e eu tenho fé que um dia ele vai chegar lá. A gente está comemorando essa Semana da Pessoa com Deficiência de um jeito diferente. A gente está comemorando em casa, com as atividades escolares do Arthur. Nós estamos brincando com ele, interagindo com ele. A gente brinca de balão, de pique-esconder, de dançar com ele. A gente faz todas as atividades que a escola faz com ele. A gente estava comemorando esse dia porque foi todos esses dias comemorativos deles são um dia muito especial para eles, porque é algo importante na vida deles. E a gente está comemorando de um jeito diferente, não é um jeito legal que a gente podia estar com os amigos e brincar com ele, mas é um jeito, uma forma que ele fica feliz, porque ele gosta e ele se sente bem. E para ele, qualquer coisinha ele já fica bem. Então esse dia é muito importante para ele. Eu sou Marcela Gontijo, atualmente diretora da Escola Estadual de Educação Especial Helena de Pofe. Venho aqui hoje comemorar a Semana Municipal da Pessoa com Deficiência, porque nossa escola não poderia deixar de prestigiar essa comemoração da Secretaria Municipal de Educação, SEMED. Fizemos esse documentário com o intuito de mostrar à comunidade a importância de nossa escola, mesmo em meio a essa pandemia. Nossa escola desenvolve um trabalho voltado à educação especial. Este trabalho envolve a equipe pedagógica, professores e especialistas, equipe técnica, fonoaudióloga, psicólogas, assistente social e fisioterapeuta, oficina de projetos de vida e oficinas pedagógicas e a direção.
Juntos realizamos e concluímos o ciclo de escolarização de nossos alunos no período do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, anos iniciais, e do ensino fundamental, anos finais, através do projeto de educação para jovens e adultos, EJA. Por isso, a Escola Estadual de Educação Especial Helena de Poff se faz indispensável na vida de nossos alunos. É um trabalho de dedicação, profissionalismo e de muito amor, realizado e pautado em leis vigentes de acordo com a Superintendência Regional de Ensino, CRE de Divinópolis, e a Secretaria de Estado de Educação. Nossa escola oportuniza a inclusão de nossos alunos à sociedade, à vida de uma forma mais humanizada. Cefet Divinópolis também participa da Semana Municipal da Pessoa com Deficiência com atividade de extensão, Virtual Trail ou Azimuth Norte, uma modalidade desportiva de orientação desenvolvida para deficientes, mas que todos podem e devem participar. A atividade será realizada virtualmente e contará com uma exposição às 20h30 pelo YouTube, seguida da atividade propriamente dita às 21h. Não percam! Informações, acesse o site divinopolis.cefetmg.br. Mudando de assunto um pouquinho, vamos falar agora sobre educação financeira. A professora Vanessa Sena vai contar a história das gêmeas Helena e Maria, que ganharam lindos cofrinhos da madrinha. Mas uma das meninas não quer nem saber de guardar dinheiro, comprando tudo que vê pela frente. Enquanto a outra, desde pequena, já sabe poupar, imaginando que economizar só vai fazer bem. E aí, o que será que vai acontecer com elas? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Vanessa e estou aqui hoje novamente para a gente conversar sobre matemática. E a nossa aula de hoje começa com um livro chamado A Economia de Maria. Dá uma olhada no livro, tem duas menininhas. Será que uma delas é a Maria? E elas estão sentadas em cima de um porquinho. Será que esse porquinho tem a ver com a economia do título do livro? Será que a economia tem a ver com poupar num porquinho? Nessa história, escrita pela Thelma Guimarães Castro Andrade e ilustrada pela Silvia Rando, nós vamos descobrir como duas irmãs gêmeas agem de forma diferente na hora de lidar com o dinheiro. De formas diferentes, elas vão aprender como economizar é muito bom. A gente só não precisa economizar quando o assunto é afeto, amor e carinho. Aí você pode gastar à vontade. Vamos conferir essa história comigo? A história de hoje se chama A Economia de Maria. Helena e Maria ganharam cofrinhos no Dia das Crianças. Economizar e guardar são palavras quase mágicas, falou a madrinha das gêmeas, que tinha presenteado as duas com os cofrinhos. Tem sempre alguém que economiza e alguém que gosta de gastar. Ai, não vejo a hora de colocar moedas no meu cofrinho, disse a Maria, imaginando logo uma família de cofres porquinhos. Já a Helena tem tanta coisa que ela gostaria de comprar. Ai, os pais passaram então a dar moedas. E num passeio pelo shopping, as irmãs viram muitas coisas bacanas.
Lápis pisca-pisca, almofada, cachorro, caneta subiu. Ai, a Helena disse que precisava de tudo. Eu preciso desse lápis. Ai, já a Maria pensou, eu preciso encher meu porquinho até o focinho. Daí eu vou ver se eu preciso comprar alguma coisa. Ah, a Helena riu da irmã. Mamãe sempre diz que se a gente não compra nada, é mão de porco. Depois do lápis, a Helena comprou ainda uma carteira, que logo rasgou, um batom perfumado que sumiu e uma varinha mágica que sempre sonhou, mas que em poucos dias já estava quebrada. Nada mais ela tinha no porquinho. Teve que pedir dinheiro emprestado para a irmã. Maria, Maria, eu preciso tanto comprar um carimbo e um ioiô que canta. Me empresta um pouquinho de dinheiro do seu cofrinho, vai? Ai, a gente tem uma caixa cheia de carimbos na prateleira, a Maria falou. Mas esse carimbo é diferente, eu vou ficar tão mais feliz com ele, falou a Helena. De quantas moedas precisa? A Maria quis saber. Pode ser o porquinho todo, falou a Helena, mas só as moedas, pode ficar com o porquinho. Maria pegou as moedas fazendo as contas. Economizei 30 moedas, então só posso te emprestar 8. Mesmo brava com a mão de porco da irmã, Helena correu até a loja do senhor Arnaldo. Maria bem que podia ter me emprestado mais moedinhas. Uma pena não ter comprado o carimbo, deu para comprar só o ioiô. O ioiô pulou da mão para o chão durante vários dias, até que parou de cantar. Nosso aniversário está chegando. Não devolvi as moedas e queria tanto comprar um presente para Maria. A Helena então teve 2 grandes ideias. Vender docinhos para pagar o empréstimo. E quanto a você, ioiô? No dia do aniversário das gêmeas, teve surpresa para todo lado. Isso é para você. A Maria entregou o carimbo maluco para a irmã. Mas você guardou todo o seu dinheiro e gastou comigo? Eu ainda nem vendi todos os docinhos para pagar o empréstimo. Não tem importância. Outro dia você me devolve, Helena. Eu só queria que você ficasse feliz. A Maria abraçou a irmã, que retribuiu seu abraço com muito carinho. Que colar mais lindo a Maria tinha feito. Arregalou os olhos. Amor. Fiz para você. Ah, e tem um cartão também. Maria ficou pensando que economizar era mesmo muito bom, mas naquele momento queria mais era gastar todo o seu amor pela irmã em carinho. Turminha, vocês viram o quanto a Maria e a Helena aprenderam sobre dinheiro? Uma era mão aberta, ou seja, gastava à vontade, e a outra era mão fechada, ou seja, gastava muito pouco, economizava bastante. No final das contas, a única coisa que elas não economizaram foi o amor que elas tinham uma pela outra. Aqui em casa, a gente também tem o hábito de economizar. E para isso, a gente usa os cofrinhos. Vou mostrar 2 que a gente tem aqui em casa. Ah, e esses você pode fazer na sua casa também, porque eles estão aproveitando aquelas garrafas PETs que iam para o lixo. E isso também é uma forma de economizar. A gente pode decorar o focinho, as orelhinhas e os olhinhos, olha só. E você pode pedir para um adulto fazer um furinho para você. Se você fizer um furinho maior, além das moedas, você consegue colocar as notas bem dobradinhas aqui dentro. A gente também tem um maiorzinho, vai que você quer economizar bastante. Esse com a garrafa PET, um pouquinho maior, mas também com as mesmas funções de cofrinho. Um cortezinho em cima, um pouquinho maiorzinho, quem sabe sobra uma nota para guardar, né? As orelhinhas, os olhinhos e o focinho. Aí você pode aproveitar e construir o seu aí em casa também, tá bom? E por falar em guardar e economizar dinheiro nos cofrinhos, você por acaso sabe quais são todas as cédulas e moedas vigentes no país na atualidade? Acho que isso é uma outra parte da nossa aula. Vamos conhecer comigo?
O sistema monetário brasileiro é composto por cédulas e moedas. Hoje nós vamos começar por valores, então nós vamos começar pelos menores valores, que são referentes às moedas. As moedas são feitas em diferentes tipos de metal, e a primeira que nós temos em menor valor é a de 1 centavo. Apesar de pouca circulação, ela ainda é uma moeda ativa. As moedas têm dois lados. Em um dos lados consta o número com o valor que ela representa, e no outro a gente tem a figura de um personagem histórico brasileiro. Na de 1 centavo, a gente conta com a imagem do Pedro Álvares Cabral. Já na de 5 centavos, a gente conta com a imagem do Tiradentes. Na de 10 centavos, a gente vai contar com a imagem do Dom Pedro I. Agora, na de 25, é o Manuel Deodoro da Fonseca. Na moeda de 50 centavos, nós vamos ter o Barão do Rio Branco. E na moeda de R$1, a efígie da República. É um símbolo, uma figura que representa a República Brasileira. Finalizamos então com 6 moedas em circulação. Agora nós vamos para as cédulas, que são as notas. Nós temos aí notas de 2, de 5, de 10 reais e também as notas de 20, 50 e 100 reais. Assim como as moedas, elas também têm dois lados. Em um tem a efígie da República, que a gente já viu na moeda de R$1, e o valor de cada nota. E no verso, a gente tem um animal brasileiro. E você sabia que a partir do mês de agosto, nós teremos uma nova cédula, a cédula de R$200? Então, nós tínhamos antes 6 moedas e 6 cédulas. A partir de agosto, nós teremos 6 moedas e 7 cédulas. E você sabia que as cédulas contribuem para a divulgação da fauna brasileira? Cada uma das cédulas tem como símbolo um animal. Alguns, inclusive, estão em extinção. E agora eu vou deixar com vocês uma adivinha. O que é o que é? Vamos ver se vocês descobrem. Pode pedir ajuda de todo mundo aí em casa. Vamos ver se vocês descobrem que animal está representado em cada cédula, em cada nota brasileira. Vamos lá? Prepare-se para o desafio de hoje, pegando papel, lápis e uma borracha, para caso você erre alguma coisa. Na hora do desafio, vai aparecer a adivinha perguntando qual é o animal. Você vai escrever a resposta no papel e logo em seguida vai aparecer qual é o animal. Aí você confere se acertou ou não, tá bom? Vamos lá!
Vamos conferir agora as respostas, hein? Na nota de 2, tem uma tartaruga. Na nota de 5, uma garça. Na nota de 10, uma arara. Na nota de 20, um mico-leão. Na nota de 50, uma onça pintada. Na de 100, uma garoupa. E na de 200, teremos um lobo-guará. Na origem do povo brasileiro? Nesta aula, vamos conhecer quais costumes, sotaques, festas e outras crenças que fazem parte da nação brasileira. O Brasil e seu povo têm desde sua origem a característica de diversidade em todas as suas formas. E isso exige de nós respeito às raças, à cultura desse povo rico brasileiro. Olá, aluno do 4º ano. Sou Mônica Couto, professora de Geografia. Durante o período de isolamento social, devido à pandemia do Covid-19, compartilharemos juntos de alguns momentos por aqui. Então, estudaremos alguns temas da geografia, que posteriormente você, junto com seu professor ou professora, aprofundarão novamente em sala de aula. E hoje nós vamos tratar de alguns aspectos sobre a população brasileira. Vamos dizer do povo brasileiro e vamos dizer como esse povo foi formado. Quem são os brasileiros? Na aula de hoje, vamos identificar os principais povos que participaram da formação do povo brasileiro e da nossa identidade, ou seja, do nosso jeitinho de ser brasileiro. Vamos reconhecer também as contribuições desses povos que até hoje estão presentes no nosso dia a dia, nos nossos hábitos, nos nossos valores, no nosso modo de viver. Afinal, quem somos nós, os brasileiros? O que você pensa quando a gente diz, somos o povo brasileiro? Que povo brasileiro é esse? Somos um produto da miscigenação. O que significa miscigenação? Somos um produto da mistura. A mistura de principalmente 3 povos. Os indígenas, que aqui viviam no Brasil antes da chegada dos portugueses, dos africanos que foram trazidos como mão de obra, dos portugueses que foram os nossos colonizadores, ou seja, aqueles que acharam o Brasil, melhor do que descobriram, porque os indígenas aqui já viviam, e alguns outros povos imigrantes que vieram para o Brasil ao longo da nossa história, principalmente no século XIX e no século XX. E a gente dará destaque aos alemães, aos italianos, aos japoneses, mas também aos sírios e aos turcos. Qual a contribuição, então? Já que a gente disse que somos uma população, um povo, formado predominantemente por 3 povos, indígenas, africanos e europeus portugueses, vamos conhecer um pouquinho, então, das contribuições trazidas por cada um desses povos?
A gente vai pensar então que contribuições são essas relacionadas aos nossos costumes alimentares, que contribuições são essas relacionadas à língua falada no Brasil, que a gente sabe que predomina a língua portuguesa, mas devido à nossa população ser formada por indígenas, temos muita influência da língua tupi-guarani ainda hoje no nosso vocabulário. Vamos dizer dos sotaques, os muitos sotaques que a gente tem não só no nosso estado de Minas Gerais, mas também Brasil afora. Vamos dizer das danças, das festas e das diferentes religiões. Ou seja, esse conjunto de valores, costumes, crenças, hábitos vão dar origem à nossa identidade brasileira. Começando então a dizer sobre os povos indígenas, né, os primeiros habitantes do Brasil. Então, antes mesmo desse território ser achado, descoberto pelos europeus portugueses, ele já era ocupado por muitas etnias indígenas, né? Antes de se chamar Brasil. Era em média entre 2 e 4 milhões de povos indígenas, de etnias indígenas. E não era uma única etnia. Então há uma grande variedade cultural também associada aos povos indígenas. Infelizmente, a gente sabe que devido a esse contato com o colonizador, muitos indígenas vieram a óbito, né, em função das doenças, em função do trabalho forçado. Então, hoje a nossa população indígena é bem menor. Mas que fique claro que temos grandes contribuições desse povo. E que contribuições são essas, né, das várias etnias? Quando a gente pensa as palavras, várias das palavras do nosso vocabulário são de origem indígena. Palavras e nomes de lugares, aqui vão algumas. Abacaxi, o fruto, né? Arara, o animal, a ave. Abaeté, Itajubá. Nome de 2 cidades mineiras, né? Abaeté, na língua indígena, significa lugar de gente boa, cheio de gente boa. Itajubá significa pedra amarela. Ita, né? A ideia aí, o prefixo pedra. E Tijuca, uma área pantanosa, uma área alagada, uma espécie de uma várzea. Na comida, a gente pode destacar alguns alimentos, como a mandioca, né, que dependendo do regionalismo aí brasileiro, a gente pode chamar de macaxeira, podemos chamar de aipim. Outros alimentos que herdamos dos indígenas, né, a canjica, o açaí, o beiju, a pipoca. Frutos e plantas, né? Sabemos que os povos indígenas, eles têm uma proximidade muito grande com a floresta. A floresta, a natureza é uma extensão da vida das comunidades indígenas. Então, é nesse espaço que eles buscam a sobrevivência, buscam as plantas medicinais. E aqui, alguns frutos e plantas medicinais, né, que temos de herança dos indígenas. O guaraná, a arruda, a copaíba, a andiroba, a caiaca. A caiaca é aquela madeira que hoje a gente conhece como cedro, né? Uma madeira de lei, uma madeira brasileira aí, utilizada principalmente na produção de móveis, né? Para o artesanato, a gente pode destacar a cestaria, a gente pode destacar o artesanato em barro, né? A questão da cerâmica marajoara, a gente pode destacar instrumentos musicais, alguns meios de transporte, como as canoas. E o que trouxeram de contribuição para a nossa cultura? Os povos africanos. Como você bem sabe, os povos africanos, ao contrário dos portugueses, eles não vieram por livre e espontânea vontade para o nosso país, né, para o Brasil. Eles foram trazidos de forma forçada para trabalharem como mão de obra escrava. Mas os homens, as mulheres e as crianças que vieram para o Brasil, eles trouxeram grandes contribuições para a nossa cultura. E que contribuições são essas? Assim como os indígenas, muitas palavras do nosso vocabulário foram aprendidas e incorporadas do contato, né, e dessa mistura, dessa miscigenação que o povo brasileiro teve com, né, que os índios, os portugueses tiveram com os africanos. Então aqui vão algumas palavras, né?
o angu, o batuque, né? O angu, o alimento mesmo, lá feito do milho, o batuque, um ritmo, né? O cafuné, né? Quem de nós que não gosta de um cafuné? Então, uma palavra de herança aí africana, o inhame, né? A tuberculose lá, enfim, o alimento, o dendê, o próprio óleo de dendê extraído do coco. A população, né, o povo africano, ele contribuiu muito também quando a gente pensa a musicalidade e os ritmos no Brasil. Então, a gente tem, enquanto contribuição desse povo, o samba, o afoxé, né, que são aquelas manifestações musicais onde acontece geralmente no estado da Bahia, né, onde os musicistas eles fazem um cordão e tocando os seus instrumentos, geralmente de percussão, eles fazem manifestações que têm um pouco de relação com as práticas religiosas. O maracatu, o choro, o agogô, e aí aqui vem alguns instrumentos musicais, o atabaque, o berimbau. Jangô também é um ritmo, é uma manifestação, e a capoeira, essa modalidade que mistura uma série de coisas, né? Capoeira é música, capoeira é dança, capoeira é esporte, capoeira é manifestação. Então, uma manifestação muito completa. E quantos de nós que não nos atraímos por uma roda de capoeira e não sabemos, inclusive, jogar a capoeira, né? Dos africanos, a gente recebeu grandes contribuições também na nossa matriz religiosa. Então, as crenças religiosas associadas à Umbanda e ao Candomblé são heranças que recebemos dos povos africanos. A culinária, e aqui vão alguns pratos, né? O acarajé, e aí quando a gente pensa as comidas de origem africana, a gente pensa naquilo que tem muito sabor, né? Então, o acarajé, a própria feijoada, e aí já usando um termo, né, nosso aqui do bom mineiro, aquelas comidas que dão sustância, né? E aí o vatapá, o caruru, o vatapá, aquela alimentação feita, aquela receita feita à base de pão ou de uma farinha, que tem condimentos que dão aquele sabor todo especial. E o caruru, né, que é feito com quiabo e é sempre acompanhado por uma carne ou pelo próprio camarão. E os europeus, esses que se dizem descobridores do Brasil e que a gente prefere usar como aqueles que acharam, que encontraram um novo território. Que contribuições eles trouxeram, né? Como os outros povos, os portugueses também trouxeram contribuições para o Brasil, descobriram o nosso território em 1500, vieram se fixar nesse território a partir de 1530, 1532, muito com receio de ameaça de outros povos, principalmente os holandeses, que ameaçavam ocupar o território, então, que naquele contexto foi entregue a Portugal, né? E aí vieram para o Brasil e precisa ficar claro que vieram numa intenção de exploração, né? Fomos um país que foi constituído para ser pensado como uma colônia de exploração. Então, do Brasil, os portugueses extraíram muitas riquezas, né? A gente pode pensar o ouro, o diamante aqui das Minas, né? De Minas Gerais, mas a gente pode pensar o cultivo da cana, o café, o pau-brasil, né? A nossa vegetação nativa que acaba dando nome ao nosso país. Mas pensando então, além da exploração, que contribuições que esse povo trouxe para o nosso país e para a nossa identidade cultural, a gente pode destacar a língua portuguesa, né? A nossa língua materna, ela é originária, então, dos portugueses, né? É claro que é uma língua que sofreu adaptações. A religião, ainda temos, pensando o IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que conta aí a população a cada 10 anos, a gente ainda tem a maioria da nossa população, 65% de matriz católica. Então, ainda é muito forte, né, a questão da religião católica que foi herdada, então, dos portugueses. A culinária, os cozidos, o próprio bacalhau, a linguiça, as linguiças, né?
As festas, né, as festas juninas em Portugal, elas eram uma tradição associada à Igreja Católica, né? Uma homenagem aos santos aí para aquelas regiões, para aquelas cidades aí que praticam a festa junina. Vocês podem perceber que elas estão sempre associadas a santos da Igreja Católica. O Carnaval, né, também uma outra festa aí que foi trazida de origem portuguesa, o fandango e as cavalhadas, né? As cavalhadas eram aquele ritual, hoje em Minas a gente chama de um carnaval a cavalo, né? Onde você tinha a representação dos mouros e dos cristãos. E aí, numa encenação teatral, os cristãos venciam os mouros. Então, é uma festa que ainda existe. Se a gente pensa o estado de Minas Gerais e pensa, por exemplo, o município de Bonfim, ainda é uma festa simbólica, então, aí no nosso estado e aí, lógico, uma festa do nosso país. E esses outros imigrantes que vieram para o Brasil? Em maior ou menor quantidade, eles também influenciaram para a organização territorial, agrícola do nosso país, né, da nossa identidade. Então, os alemães que vão se fixar principalmente no sul do Brasil, eles trouxeram, quando da chegada, a modificação de algumas práticas agrícolas, o trigo, por exemplo, a criação de suínos, né, de porcos, a arquitetura da região é semelhante à arquitetura das casas na Alemanha, então aqueles telhados que vão até o piso, assim, o nível mesmo da parede, da casa, pensando que eles eram de um país de clima frio. E como eles vêm com uma região de clima subtropical, temperado, que é o sul do Brasil, eles ainda apresentam essa questão da arquitetura, né? Os italianos, eles contribuem muito para a nossa cultura também. Aqui tem alguns pontos, né? As massas, algum vocabulário, tchau, mortadela, né? Maestro, a religião católica, né? A Itália, essa afirmação do catolicismo. Os japoneses, eles introduziram o cultivo de outras hortaliças, né? Eles têm outras técnicas, a hidroponia, por exemplo, é uma herança que a gente tem dos japoneses. Os japoneses, eles se fixaram muito no estado de São Paulo, tanto que temos em São Paulo um bairro, né, o bairro da Liberdade, onde concentram japoneses. Eles introduziram na nossa matriz religiosa o budismo, além de todas as comidas, né, que a gente tem conhecimento e como cresceram no Brasil e em Minas. Os restaurantes de comida japonesa, né? Os sushis, os sushimis, aquela lógica das algas, dos peixes crus, né? Os sírios e os turcos contribuíram muito com a nossa culinária, uma boa esfirra, um quibe, mas também dinamizaram o nosso comércio. E agora, para a gente pensar um pouco sobre a contribuição desse povo, eu te convido para a gente identificar nesse texto que eu construí para você as palavras, algumas palavras aí de origem portuguesa, de origem africana e de origem indígena para a gente compreender esse texto. Então, toda vez que eu chegar numa palavra que está escrita em caixa alta, em letra maiúscula, a gente faz a tradução. Então, vamos lá. Você, estudante do 4º ano, é muito baquara em geografia. Então, baquara é uma palavra de origem indígena que significa esperto. Sabe como ninguém os povos que participaram da formação do nosso território brasileiro, os indígenas, os africanos e os portugueses. E não fica de nhenhenhen, ou seja, não fica de tagarelice, não fica de mimimi, outra palavra de origem indígena, para explicar a contribuição de cada um. Sabe que com os povos indígenas aprendemos a tomar banho todos os dias. Olha que traço cultural importante que aprendemos. Sem ficar borocochô, sem ficar com preguiça, sem ficar com medo. Os povos africanos com seu axé, ou seja, com a sua força vital, com a sua força espiritual, nos proporcionaram desfrutar de muitos ritmos, como o samba, o maracatu e o afoxé. Somos bambambãs, ou seja, somos
somos quase os melhores. Aqui uma palavra de origem africana. E temos ritmo no pé. Dos portugueses, herdamos a língua, que nos permite contar essa história, que nos faz recordar que somos um povo miscigenado, ou seja, que somos uma mistura de povos. Aqui uma palavra de origem portuguesa. Aqui só tem a explicação que a gente já fez, né? Mas vai uma curiosidade, então. Viu como o nosso vocabulário ele se enriquece quando a gente pensa a contribuição dos diferentes povos? E aqui vai a apresentação de uma curiosidade, um brinquedo indígena, então a peteca, né, que significa tapear, golpear com as mãos, é um brinquedo de origem indígena que usamos até hoje. Aí aqui você vê a imagem de uma peteca feita com fibra, provavelmente de banana, né, pelos indígenas aí. Então, já caminhando para o final da nossa aula, o que você aprendeu comigo na aula de hoje? Na aula de hoje, você aprendeu que a cultura brasileira, de fato, é uma cultura muito diversa. Estamos num país de grande miscigenação. Ou seja, expressiva mistura entre os povos. E que povos são esses? Os indígenas, os africanos e principalmente os europeus, portugueses. Você percebeu que herdamos muito desses povos? Dos portugueses podemos destacar a nossa língua materna, né? O nosso vocabulário, enfim. Dos indígenas, podemos destacar essa sensibilidade com a natureza e esse conhecimento das plantas medicinais, né? Os portugueses, os indígenas, eles têm uma proximidade muito grande, então precisamos agradecer a eles essa sabedoria relacionada às plantas medicinais, que são princípios ativos de quantos medicamentos. E dos africanos, a boa comida, a feijoada, o acarajé, o ritmo, né? O samba, a alegria, esse axé. Então, até a próxima aula. Espero que você tenha aprendido e não deixe de pesquisar aí na sua casa quais são as influências desses povos na sua família. Uma dica para você fazer isso é pesquisando a origem do seu sobrenome. Até a próxima aula! Nas últimas aulas de História do professor Lúcio, aprendemos muito sobre os primeiros habitantes do mundo e do Brasil. Hoje vamos aprender com ele um pouco mais sobre a pré-história no Brasil. Olá, sou o professor Lúcio, da disciplina de História. Vou estar com vocês em algumas aulas aqui. Sejam muito bem-vindos. Pois bem, vocês já pararam para pensar como o Brasil começou? É uma curiosidade que temos e que poucas pessoas sabem dizer sobre como foi este começo do que hoje nós chamamos de Brasil. Por que do que hoje chamamos de Brasil? Porque no passado distante, aqui não havia esse nome. As populações que haviam aqui não davam nome a este território. Esse nome Brasil é uma criação dos portugueses e dos brasileiros mais tarde. Portanto, vamos, através de 4 aulas, nós vamos trabalhar 4 vídeos sobre a pré-história do Brasil. Fica aqui o convite. Novamente, digo, seja bem-vindo, ok? Falar em pré-história do Brasil é montar um complicado quebra-cabeças com muitas peças faltando. A dificuldade começa já no título, pré-história.
uma expressão que passa a ideia errada de ser um período sem história. Os indígenas brasileiros tiveram uma história própria, de milhares de anos, em que suas culturas, técnicas e artes sofreram mudanças e influências. Entendemos por pré-história o período da história sem escrita, e que, por isso, só pode ser estudada pelos objetos feitos pelo homem. A divisão tradicional em Paleolítico, Idade da Pedra Lascada, e Neolítico, Idade da Pedra Polida, também é contestada pelos especialistas. Praticamente, essas expressões caíram em desuso no mundo científico. Atualmente, os cientistas preferem usar termos geológicos, Pleistoceno e Holoceno. Pleistoceno, de 60 mil anos até 12 mil anos, e Holoceno, período a partir de 12 mil anos, chegando até o desenvolvimento da agricultura e da cerâmica. O clima e a vegetação do Brasil, durante o Pleistoceno, eram muito diferentes dos atuais. O clima era úmido e mais frio. Uma densa floresta de grandes árvores, cipós, samambaias, cobria o que hoje é o semiárido nordestino. Rios, lagos e cachoeiras dominavam os campos. Durante o Pleistoceno, uma megafauna, hoje extinta, habitava as florestas e os campos do território brasileiro. Tatus gigantes, os cliptodontes, com 3 metros de comprimento e pesando quase 1,5 toneladas, um tamanho e forma equivalentes a um Volkswagen Fusca. Sua forte carapaça, quando vazia, podia servir de abrigo aos homens primitivos como uma barraca. Preguiças gigantes, pesando umas 4 toneladas, tinham o tamanho de um elefante. Passava o dia todo comendo folhas de árvores e arbustos, utilizando sua língua comprida para obtê-las. Com sua poderosa garra, vergavam facilmente os galhos das árvores. Mas o animal mais temido era o tigre dente de sabre. Um felino com 3 metros de comprimento e pesando 900 quilos, com presas que atingiam 20 centímetros de comprimento. Ele foi o grande predador de preguiças, cliptodontes e outros animais da megafauna. Foi durante o Pleistoceno que ocorreu o povoamento do território que hoje corresponde ao Brasil. Os primeiros grupos humanos que ocuparam nosso território são chamados de paleoíndios. As ossadas mais antigas de paleoíndios encontradas no Brasil pertencem ao final do Pleistoceno, entre 11 mil e 12 mil anos. Foram encontradas na região arqueológica de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Entre as ossadas está Luzia, o esqueleto mais antigo das Américas, de 11.500 anos. A reconstituição facial do crânio de Luzia surpreendeu o mundo científico. Seus traços não eram iguais aos indígenas atuais, cujos antepassados são de origem asiática. Luzia, diferentemente, tinha traços negroides, semelhantes aos africanos e aos nativos da Austrália e da Polinésia. Outros esqueletos encontrados no Brasil e no México revelaram possuir os mesmos traços negroides. Essa descoberta levou os cientistas a uma nova hipótese sobre o povoamento da América. Ele teria sido feito por 2 tipos humanos com características físicas distintas. Um tipo negroide, possivelmente o mais antigo, vindo da Austrália ou das ilhas da Melanésia e da Polinésia, e um grupo posterior, de origem asiática, que teria entrado na América pelo Estreito de Bering e que acabou dominando o continente e dando origem aos indígenas atuais. Outras descobertas surpreendentes foram feitas nas escavações arqueológicas na Serra da Capivara, no sudeste do Piauí. Ali foram encontrados esqueletos de 8.000 anos e vestígios de presença humana ainda mais antigos que Luzia. São pinturas rupestres, restos de fogueiras e artefatos de 17.000 anos até 48.000 anos. Os resultados das escavações na Serra da Capivara levaram os cientistas a rever sua hipótese sobre a data do povoamento da América. Ele teria ocorrido há pelo menos 30 ou 40 mil anos atrás, isto é,
muito antes do que se supunha. Entre tantas descobertas, discussões e novas hipóteses, uma coisa é certa. Por volta de 12 mil anos atrás, o território brasileiro já estava plenamente ocupado por diversos grupos de paleoíndios. É o que veremos na parte 2 dessa série. Cheque agora seu conhecimento respondendo os 5 testes seguintes. Anote as respostas para conferir ao final. A melhor definição para pré-história é: A. O período inicial da vida humana ainda sem história. B. O período da história sem escrita. C. O período da Idade das Cavernas e da Pedra Lascada. Dois. Os pesquisadores dividem a pré-história brasileira em A. Paleolítico e Neolítico. B. Idade da Pedra e Idade dos Metais. C. Pleistoceno e Holoceno. 3. As pesquisas arqueológicas no Brasil levaram os cientistas a novas hipóteses sobre o povoamento da América. São elas: A. O povoamento ocorreu há 10 mil anos e foi feito pelo Estreito de Bering. B. A humanidade originou-se na América junto com a megafauna durante o Pleistoceno. C. O povoamento teria ocorrido há 40 mil anos por grupos humanos de origem negroide e asiática. 4. As novas hipóteses sobre o povoamento da América apoiam-se: A. Nos estudos do crânio de Luzia, de 11.500 anos, e nas descobertas arqueológicas na Serra da Capivara. B. Na descoberta, no Brasil, de ossos de mamutes, tatus e preguiças gigantes. C. Na descoberta de pontas de flecha de 8 mil anos em vários sítios arqueológicos da América. 5. Sobre o povoamento do Brasil, sabe-se que: A. O território brasileiro já estava plenamente ocupado há 12 mil anos. B. Quando chegaram os primeiros grupos humanos, a megafauna já havia desaparecido. C. Os povoadores chegaram depois da mudança climática que transformou florestas em caatinga. Então, quantos pontos você fez? Pois bem, então nós estamos no episódio 1, a pré-história do Brasil. Falar em pré-história do Brasil é como montar um quebra-cabeça. Por quê? A gente tem que contar uma cena da qual não participamos. São muitos detalhes para sabermos e não há registros escritos que sobreviveram ao tempo para que possa dar uma informação precisa para nós. Portanto, é um trabalho de detetive o que os arqueólogos e historiadores fazem, certo? Bom, outra coisa. O termo pré-história, como disse no vídeo da professora Joelza, que vocês assistiram, é uma ideia errada, muito errada. A gente habituou a falar a palavra ou a expressão pré-história, mas ela nos remete à seguinte ideia: um período sem história. E não é isso que aconteceu. No passado distante, quando não havia escrita aqui nesse território que hoje é o Brasil, havia populações com história, que deixaram suas marcas, que deixaram seus vestígios, que desenvolveram uma língua, desenvolveram uma religião, desenvolveram uma cultura, desenvolveram um sistema agrícola, desenvolveram um sistema de moradia. Então, como dizer que esse povo não tinha história? Porque a ideia de pré-história é isso, aquilo que veio antes da história. Então a gente precisa refletir muito sobre esse termo. A gente pode até dizê-lo, porém com essa ideia de que não foi um período sem história,
mas um período sem a escrita, um período da história dos povos que hoje a gente chama de povos indígenas, sem o uso da escrita, ok? Outro termo que a professora Joelza usa lá no seu vídeo é os paleoíndios. O que seriam os paleoíndios? São os indígenas do período da Pedra Lascada, os indígenas primeiros que chegaram a este território, né? Os primeiros habitantes do Brasil, certo? Portanto, estuda-se esse período através dos objetos deixados pelos povos que viveram aqui nesse passado tão distante. Que objetos são esses? Nós temos, como já foi dito em outra aula, objetos de pedra lascada, objetos de pedra polida, pinturas feitas na rocha, que a gente vai chamar de pinturas rupestres, e nós temos vasos de cerâmica que sobreviveram ao tempo, nós temos os fósseis dos corpos dessas populações. Tudo isso estava, debaixo da terra, e é feito um trabalho de escavação pelos arqueólogos para decifrar, para estudar, para entender como foi a ocupação humana aqui do território que hoje chama Brasil. Essa ocupação humana, ela foi aos poucos, ela foi demorada, São migrações que o homem primitivo fez, andando pelo mundo, migrando pelo mundo, buscando, vocês lembram do que eu falei na aula passada? Atrás de água, alimento e abrigo. E nessa busca do homem por água, alimento e abrigo, ele chegou a esse território que nós moramos hoje. Outra coisa que a professora Joelza falou no vídeo dela e que está em desuso, a gente não deveria usar, é falar em período paleolítico e período neolítico, que é muito comum nos livros de história. Todos os livros de história trazem essas expressões. E o que elas significam? Paleo é antigo e lítico é pedra, período da pedra antiga ou da pedra lascada, quando o homem usava instrumentos feitos à base de pedra que ele lascava para cortar carne e couro dos animais. E neolítico. Neolítico é o contrário de paleolítico. Se paleolítico é o período da pedra lascada, da pedra velha, neolítico é o período histórico da pedra nova, da pedra polida, quando o homem aprendeu a trabalhar essa pedra para ficar mais afiada, ficar mais bem feita e utilizar na sua sobrevivência diária, certo? O que a professora Joelza sugere para a gente falar? Falar em eras geográficas ou eras geológicas, que são os períodos da Terra. Ela fala que deveríamos usar a expressão Pleistoceno e Holoceno, certo? Para caracterizar esse passado distante do nosso território, que teria entre 60 mil anos e 12 mil anos atrás, ok? Pois bem, o clima e a vegetação deste território no passado era extremamente diferente do que hoje. Era mais úmido, mais frio e havia mais florestas. Portanto, com mais umidade, com mais florestas, a variedade de animais era maior também, sobretudo dos animais chamados da megafauna. O que seria esta megafauna? São os animais de grande porte. Mega quer dizer grande e fauna quer dizer animal, os animais. Portanto, quais seriam esses animais que viveram aqui por volta de 12 mil anos atrás, 10 mil anos atrás? Nós temos o tatu gigante, a preguiça gigante e o tigre dente de sabre. Como vocês puderam ver no vídeo, o tigre dente de sabre, ele chegava a pesar 900 quilos e ter 3 metros de comprimento no seu tamanho. O tatu gigante, ele seria do tamanho do que hoje é um Fusca. Vocês já imaginaram, o que significa esse tamanho? E a preguiça gigante seria tamanho de um elefante de hoje. Então são animais realmente muito grandes, certo?
E o tigre dente de sabre era o maior predador de todos eles, aquele mais temido pelos demais animais. Pois bem, e como que o homem conviveu no meio desses animais gigantes? Olha, sabemos que a nossa espécie, chamada Homo sapiens, que significa homem que sabe, ele foi o único animal que ocupou todas as partes da Terra, sobreviveu a todos os tipos de clima, clima quente, clima frio, clima seco, clima úmido, e, portanto, usando de sua habilidade, de sua inteligência, ele conseguiu sobreviver no meio desses animais da megafauna. Não foi fácil, obviamente, mas ele tinha suas estratégias de defesa, de caça, né, e de proteção, certo? Neste vídeo, a professora Joelza, ela cita a Serra da Capivara, que fica lá no município de São Raimundo Nonato, no Piauí. O que essa serra, desse distante município do sudeste do Piauí, tem de interessante para a nossa história lá do período passado, bem distante? A Serra da Capivara, hoje, é o maior conjunto, tem o maior conjunto de pinturas rupestres do mundo. São 40 mil figuras pintadas na rocha pelo homem primitivo. O que esses 40 mil figuras pintadas na rocha das cavernas ou nos paredões ao ar livre significa? Significa que aquela região passou por uma ocupação, por um povoamento intenso de diferentes povos que viveram ali, de diferentes etnias, de que hoje a gente chama de povos indígenas. E olha como é bacana. Desde o passado, muito distante do nosso país, que não tinha ainda o nome de Brasil, como eu já havia dito, havia uma diversidade de população imensa. Portanto, a gente vai insistir naquela ideia que eu falei lá nas nossas aulas anteriores. A diversidade é uma lei natural. Quando eu falo diversidade, eu estou falando de tipos físicos humanos diferentes. Uns mais altos, outros mais baixos, uns mais magros, outros mais cheinhos, né? Um de pele mais clara, outro de pele mais escura, e assim por diante. Um do cabelo liso, outro do cabelo não tão liso. Nesse sentido, nós precisamos entender que o ser humano é marcado pela diversidade. Essa diversidade de pessoas, a gente pode também ser associada a etnias, né? A etnia parda, a etnia negra, a etnia branca. Aí a gente vai entender por que o mundo é tão diverso, por que as populações têm tanta variedade no seu tipo físico. E conviver com isso deve ser algo sempre respeitoso e bacana, sem preconceito, porque por baixo da pele somos todos seres humanos, somos todos homo sapiens e viemos de um mesmo ancestral, lá dos primatas, que evoluíram para a forma humana, certo? Pois bem, para finalizarmos aqui, a professora Joelza também deixa bem claro, o nosso território foi povoado pela espécie humana, pelo Homo sapiens, há muito mais tempo do que se imaginava. Até um tempo atrás, acreditava-se que a população que chegou aqui chegou por volta de 3, 4 mil anos. Hoje não, esses dados estão ultrapassados. Há presença humana em nosso território de pelo menos 40, 50 mil anos atrás. Isso é fantástico, porque o ser humano conseguiu chegar a um território e conviver com diferentes espécies animais e vegetais e se sobressair, certo? E por usar a sua capacidade humana de inteligência. E por que esses animais que existiram da megafauna, por que eles não existem mais? Porque as chuvas diminuíram na região, sobretudo no Nordeste, as florestas que eram habitat, florestas e cerrados, que eram habitats naturais desses animais, também desapareceram, diminuíram muito, faltando a eles alimento, faltando água e faltando um habitat que possibilitasse eles sobreviverem.
Por isso, a importância de hoje nós preservarmos todos os espaços da nossa vegetação, que são muitos: o Pantanal, a Mata Atlântica, a Amazônia, o Cerrado, o Pampa, o Mangue. É muito importante a preservação do meio ambiente, seja ele qual for, porque nesse meio ambiente sempre há vida, vegetais e animais, que dependem desse ambiente para sobreviver e não entrar em extinção. Até mesmo nós, seres humanos, se nós não cuidarmos do nosso ambiente natural, que é o planeta Terra, se nós não cuidarmos dessa nossa casa coletiva, nós corremos o risco de entrar em extinção. Afinal, é da terra que vem tudo o que comemos, tudo que nós alimentamos, certo? Pois bem, então ficamos aqui e até a próxima aula. Um abraço. Nessa próxima aula com a professora Julieta, vamos aprender por que escrevemos algumas palavras com S e outras com Z para fazer o som de Z. Vamos recordar uma regra ortográfica para manter nosso vocabulário rico e não trocar uma palavra por outra na hora de escrever só porque nos esquecemos com qual letra se escreve. Olá, tudo bem? Você quer aprender português de forma simples e funcional? Então fique ligado na dica de hoje. A palavra certeza é com S ou é com Z? Você tem certeza? Já aconteceu com você alguma vez de estar escrevendo uma mensagem ou um texto e se deparar com uma palavra que você queria muito escrever, mas bate aquela dúvida, é com S ou é com Z? E pela pressa ou por não poder consultar, um dicionário no momento, você acaba substituindo aquela palavra por outra? Comigo isso já aconteceu muito. E é por isso que eu adoro aprender português, para não empobrecer o meu vocabulário na hora que eu estiver escrevendo. Então, a palavra certeza é certeza que é com Z. Mas por quê? Simplesmente porque a palavra certeza é um substantivo abstrato que derivou de um adjetivo. Peraí, calma lá que eu já vou explicar melhor. A palavra certeza derivou da palavra certo. E certo é um adjetivo, não é? Atribui característica a um determinado ser, como na frase: o meu pai estava certo. A palavra certa atribui a característica ao substantivo pai. O que é mesmo substantivo? É aquela palavra que dá nome a um ser, a um sentimento, a um estado, não é? Então, a palavra certeza é um substantivo abstrato. O que é isso? O substantivo abstrato, ele não existe por si só. Ele precisa de um outro elemento para que ele possa existir, como é a palavra certeza. A palavra certeza só existe porque o pai estava certo. A palavra tristeza é um substantivo abstrato. Por quê? Porque ela não existe por si só. Ela precisa de um outro elemento para se manifestar. Alguém precisa estar triste para que a tristeza exista. Então, a palavra tristeza deriva do adjetivo triste. E assim por diante, vamos ver? Franqueza deriva da palavra franco. Dureza é um substantivo abstrato que deriva do adjetivo duro. Esperteza vem de esperto. Riqueza, de rico. Pobreza, de pobre. Singeleza, de singelo. E magreza, de magro. Então, não se esqueça. Os sufixos es e esa, quando aparecerem em substantivos abstratos que derivaram de adjetivos, precisam ser escritos com Z,
Não precisa ter dúvida. E tem mais exemplos, vamos ver? Escassez vem de escasso, limpidez de límpido, rigidez de rígido, sensatez de sensato, maciez de macio, surdez de surdo e assim por diante. Quer manter o seu vocabulário rico toda vez que você for escrever? Então, fique ligado aqui no nosso canal. Se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu adoro aprender português no dia a dia, principalmente na hora de enriquecer o meu vocabulário. Beijinhos e até a próxima! Olá, quer aprender português de forma simples e funcional? Então fique ligado na dica de hoje. Afinal de contas, é mais romântico namorar de noite ou à noite? Todo namorado bem comportado pode fazer as duas coisas, viu? Ele pode namorar à noite ou namorar de noite. A língua portuguesa permite. Também é permitido pela língua enviar flores à tarde ou enviar flores de tarde. Mas pela manhã, aí já é diferente, viu? É permitido ligar para a namorada de manhã ou ligar para a namorada pela manhã. Mas preste atenção, se for de madrugada, aí já tem censura decretada pela língua portuguesa, viu? Podemos namorar somente de madrugada. É proibido então namorar à madrugada ou namorar pela madrugada. E você, como é que gosta de namorar? Escreva aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu adoro aprender português no dia a dia, até na hora de namorar. Você também quer aprender um pouquinho mais? É só clicar no vídeo aqui na tela. Por hoje é só. Beijinhos e até a próxima. Bom, pessoal, termina aqui mais um programa e eu quero agradecer a todos os professores voluntários que nos abrilhantaram com suas aulas de hoje, agradecer vocês que estão aí nos assistindo e lembrar que se perderem o programa é só acessar o YouTube CRPE Divinópolis que toda a programação se encontra lá. Um grande abraço e até a próxima!